certo, a briga ser melhor assim. É. Você foi para o close. Isso aqui é o close. Close, primeiro plano. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 10 de junho de 2010, quinta-feira. Verbete é o 1594. 4 páginas, 47 elogias e 7 máximas. O tema é imicigenação. Ele é da parasociologia. Agora, a definição. A imicigenação é a ação ou efeito de não miscigenar ou miscigenar-se, ou da mestiçagem, ou da imestiçagem, resultando a impossibilidade da mistura de raças humanas pelo matrimônio devido ao impedimento da coabitação de homem e mulher de etnias diferentes. A vivência do racismo impedindo a mistura de etnias. A inadaptação convivencial, a incoabitação étnica, a supervalorização da genealogia, a superestimação da heráldica, o autismo étnico, as castas sociais, os intocáveis na Índia, os lordes da Inglaterra, as interprisões grupo-kármicas, a importância evolutiva da mistura das etnias, a inteligência evolutiva das integrações sociais, as coabitações do abertismo cultural moderno. Eu li aqui uma parte da fatologia, porque tem muito mais. Agora, na argumentologia tem a taxologia com 12 fatores diretos ou indiretos pró-miscigenação a caminho do estado mundial. A remissiologia tem 15 itens, nós destacamos. Brainwashington, carga da convivialidade, desbarbarização da humanidade, proto-estado mundial e terra de todos. Todos esses verbetes já foram debatidos aqui. Frase enfática. As pesquisas do contexto da miscigenação na Terra merecem maior atenção por parte dos sociólogos e politicólogos em geral, objetivando a dinâmica evolutiva da humanidade. Você já refletiu sobre os efeitos deletérios da miscigenação na Terra? Como encara você as hipóteses evolutivas aventadas aqui? Na bibliografia nós temos aí uma entrevista da Nara sobre os assuntos dos processos sociológicos. Vale a pena ver esse artigo. Agora, perguntas. Quando assisto televisão, sinto alguma dificuldade ao raciocinar, como se de alguma forma atingisse minha cognição, principalmente se eu assistir tiver caráter emocional. Será que isso tem que ver com as ondas eletromagnéticas da TV? Não. Tenha com você mesmo, seu jeito, seu temperamento, suas coisas, sua emoção. Você se deixa absorver pela caixa de fazer doido. Stanislau Ponto Preta que falava que a televisão é a caixa de fazer doido, criar doido. Venho desenvolvendo minha autopesquisa e venho reciclando meu processo evolutivo diariamente. Porém, já estou sem trabalhar há vários meses e essa dificuldade de recolocação no mercado mexe muito com minha ansiedade e termino desviando o foco dos meus objetivos. O que preciso trabalhar para alcançar positivamente essa recolocação e acelerar minha autopesquisa? Em primeiro lugar, é higiene mental, né? Escolher os pensamentos que você vai pensar e não deixar que os pensamentos de fora, externos ou diferentes daquele foco, venham se manifestar e dominar o que você pensa. Higiene mental, higiene consciencial.
Se a mentira é verdadeira para a consciência, como o assunto pode ser esnobado com a educação? Dentro do mega pensante vocabular, discordemos sem desagradar? Como fazer isso com coerência? A primeira coisa é a paradiplomacia, né? É o jeito. Agora, um pouco de desagradabilidade, às vezes, dá uma boa tônica, mas não deve ficar, predominar, né, a coisa desagradável, porque senão a pessoa não entende. Aquilo mexe na emoção, cria problema. Mas agora, sempre que a gente fala uma coisa contrária, a tendência é desagradar um pouquinho. Agora, um jeito, né, pode fazer sem muito desagrado. No livro Obras Póstumas de Allan Kardec, tem uma consciência que se denominou a verdade. No nome mesmo que eles dão, é Espírito da Verdade. Você saberia dizer qual a identidade dessa consciência? No movimento espírita, eles achavam que era o J. Cristo. Eu nunca vi, eu não sei. Eu também nunca vi nada de tão importante nas mensagens do Espírito da Verdade. O senhor teria alguma orientação para amenizar o problema de quem ronca, que não seja o procedimento de fazer uma cirurgia? Fiz o CIP e no dia do laboratório de projeção, quando ficamos deitados em colchonete, as pessoas que estavam ao meu lado disseram que eu ronquei. Curioso é o fato de eu não ter escutado nada. Geralmente é o que ocorre, é isso mesmo. Eu tenho certeza que fiquei consciente durante todo o processo dessa experiência. Você me perdoa, mas eu não posso admitir o que o senhor está afirmando, certo? Se as pessoas ouviram você roncar e você não ouviu, o problema é que você não estava consciente, está na cara. Agora, existe aí esses laboratórios de polissonografia, que às vezes eles ajudam o processo de roncar, colocam alguma coisa na boca da pessoa, estuda o processo da garganta, não sei como é que é. Seria bom ver. Laboratório de polissonografia. Qual a maneira mais eficiente de abandonarmos o predomínio do subcérebro abdominal no que tange aos prazeres das fantasias sexuais? É aquilo que eu acabei de dizer aí para outra pessoa. Higiene consciencial. Ter muito cuidado com isso. Se você tem uma dupla, pensa só nela e mais ninguém. Esquece. Matéria de processo de sexualidade. Toda vez que houver excitabilidade sexual, pense nela. E não tira disso, que aí você acaba com as fantasias. Outra coisa, a pessoa não precisa de fantasia, o homem não precisa de fantasia para chegar ao processo de ereção. Ele pode pensar só na companheira, que isso já ajuda e transcende, supera tudo. O maior afrodisíaco que existe não é o Viagra, é o corpo da mulher. Se a mulher é amada ou querida, isso aí, ele tem lá uma fábrica de Viagra. Como conseguir a derrocada de grupos fechados ao extremo, como os Amishes, grupo religioso anabatista baseado nos Estados Unidos e no Canadá, com seus costumes conservadores e uso restrito de equipamentos eletrônicos como telefones e automóveis. Uma consciência mais lúcida ressomada lá, para assistir, não seria engolida pelo alpenseno estagnado a sexo, sim. Mas se ela é muito lúcida, ela dá uma banana para todo mundo e cai fora. Para isso é que tem a saída do lado. Os Amishes, tem uma opção de filmes sobre esses assuntos, inclusive aquele da testemunha, etc. É isso? Agora, eu conheço muito, que eu andei estudando muito esse povo. E tinha uma pessoa que estava comigo, uma certa época, que foi lá nos Amishes para ver de perto. Foi lá para examinar. Então, eu mesmo recomendei certas coisas para a pessoa fazer uma pesquisa. Então, eu acompanhei isso, perto de New York. Qual a origem do racismo velado que temos em nosso país, que é um caldeirão de múltiplas raças e culturas? Olha, esse racismo velado aqui, eu acho ele muito pouco. Racismo mesmo é nos States, vai lá para você ver, principalmente no sul do país lá, não é fácil, eu já passei por isso. Eu já contei aqui o caso da minha mulher com a peruca. Já contei o caso do táxi comigo, taxista. E outra coisa, aí eu estou falando de pessoa de cor para a gente que está com vestido branco. Então, nos Estados Unidos o negócio é sério, porque pega por todo lado. Não é só branco, não, é todo mundo.
E conforme o Estado, o negócio é violento. De modo que aqui no Brasil, eu não acho que tenha tanto racismo, não tem nada. Eu acho que nosso povo é muito mais aberto para essas coisas. O fato de ter um exemplo de miscigenação não deveria ser justamente o antídoto contra o preconceito que há contra a raça negra? Sim. Agora, olha, tudo isso é preciso de ter educação. Com educação, eu acho que melhora. Os estados que têm mais racismo nos Estados Unidos são aqueles que têm menos educação. A educação melhora esse processo. Tenho percepções parapsíquicas desde criança e gostaria de saber por que as consciências aparecem de modos diferentes. Por exemplo, a imagem desfocada, nítida, às vezes sem cor, outra somente o contorno. Essa distinção seria em função de dimensões diferentes? Em parte, mas você não pensou numa coisa. Em parte são as deficiências da sua parapercepção. Pense nisso. Olha o seu lado. Está só vendo a pessoa que aparece. Esqueceu que ele que está enxergando. Isso aí é com calma. Agora, é lógico que tem as percepções, ou melhor, as realidades extrafísicas cheias de nuances. Às vezes aparece até em fotos. Poderia explicar essas duas passagens expostas no Projeciologia, o deslocamento da Kundalini ou das energias do sexo chakra, o despertamento da Kundalini ou das energias do sexo chakra. Despertamento da Kundalini quase sempre é quando a pessoa começa a sentir as energias do sexo chakra, e muita gente acha que essa explosão que tem, esse problema todo, é apenas um processo de energia. Não é, isso é assédio. A maioria que sente isso, por exemplo, no orientalismo, as coisas que o Krishnamurti descreve como sendo dele, você vê direitinho na autobiografia dele, que ele era assediado. Era assédio mesmo, heteroassédio que mexe no processo do sexo chakra. Despertamento prematuro das energias do holochakra. É quando um menino, por exemplo, muito jovem, começa a mexer com as energias sem ninguém orientá-lo. Isso, então, é o despertamento prematuro das energias do holochakra. Isso aí, às vezes, precisa de orientação. É tanto que eu digo, para educar uma criança, tem duas coisas básicas que eu dou muito valor. Primeira é colocar a criança mais ou menos lúcida e consciente da economia do lugar. Mostrar para ela o dinheiro, as cédulas, como é que é, para ela se tornar independente e não ficar com a canga no pescoço, divida o dinheiro, divida o cifrão. Segundo, é a criança, pouco a pouco, dominar o estado vibracional. Isso é que é o ideal. Eu sempre achei que o problema mais sério é esse. Isso aí evita os processos de despertamento prematuro das energias. Liberdade, apesar de muito defendida, penso ser impossível vivenciá-la nessa dimensão. Não, depende do que você está chamando de liberdade. Uma liberdade relativa a gente pode sim vivenciar. Agora, uma liberdade absoluta, essa é impossível. A liberdade absoluta só deve ter mesmo a consciência livre. E olha lá, eu não sei como é que é, eu não posso afirmar isso também. Na sua escala evolutiva, o senhor fala da consciência livre. De que forma se dá essa liberdade? Quanto maior a evolução, não seriam maiores as responsabilidades? Como se manifesta essa liberdade? Sim, mas é uma liberdade. Liberdade dá uma ideia também de expansão, não é isso? A consciência livre deve ter uma liberdade com uma expansão que nós ignoramos. É tanto que eu falo que o Serenão trabalha com continentes. A consciência livre trabalha com galáxia. Isso muda tudo. Entre continente de um, né, e também vamos dizer aí, um conjunto de astros, a situação é diferente. Essa semana aconteceu uma situação muito curiosa comigo. Acordei com minha esposa dormindo, com a respiração profunda e batendo com a mão no peito. E quando estava decidindo acordá-la, me dei conta que tinha dormido em cima do meu braço e que isso estava cortando a minha circulação. Quando livrei o braço, a mão da minha esposa parou de bater no peito. Achei muito estranho, como se ela, ou o amparador, ou o assediador, quisesse me avisar sobre o meu problema com o braço. Mas como imagino que assediador não assedia as pessoas para ajudá-las, imagino que só pode ter sido um amparador ou foi uma coincidência. Qual a sua opinião?
A minha opinião é que o senhor deve guardar esses dados, registrar e ver o que acontece. Se isso tem mais experiência, seja para psiquismo da sua esposa ou para psiquismo seu, seja um amparador que ajudou qualquer coisa, isso vai aparecer mais claramente. Eu só lembro o seguinte, olha bem o seu modo de dormir, para não dar cãibra, para não criar problema nos seus braços e pernas. Eu, por exemplo, às vezes durmo com mais travesseiro nas minhas pernas, etc., para não dar cãibra. Eu faço isso desde rapazinho. Eu uso geralmente 4 travesseiros para dormir, eu mesmo, pessoalmente. Até agora, o senhor deixou claro que não podemos usar muletas no EV, só força de vontade. Sei que muletas são penduricários, rezas, manto, imaginação, cores, sons. O que é mais uma muleta? É tudo aquilo que saia da sua consciência por fora. É aquilo que nós chamamos de andaime. Sensações físicas, como calafrios elétricos, são muletas ou bioenergia? Não, você está vendo a sua sensação. Isso é outra coisa, você está analisando outra coisa, não tem nada a ver com isso. Se tudo isso é muleta, o EV consiste em mover energia sem sentido ou saber o que é? Não, é você sabendo. É isso. Olha só, a pessoa está querendo tirar o corpo fora aqui, mais um, está querendo. Só com a vontade de fazer aquilo, sim, tudo é um processo de vontade. A vontade é impressionante em matéria de energia. É onde você vê a energia. Você pensa e a coisa ocorre. Hoje mesmo nós vamos mexer aqui no processo da vontade. Eu vou fazer aqui daqui a pouco o processo da a mega e a big e a ultra euforização. Com isso, o que é que nós vamos fazer? É um processo de vontade. Muito sério. E outra coisa, eu já estou provando. Eu não sei quantas eu já fiz até agora. Vocês sabem quantas nós já fizemos? Eu estou fazendo em pé para mostrar para vocês, que é o mais difícil que tem. Agora, eu lá pelas tantas, se eu continuar fazendo aqui, vou arranjar outra cadeira para eu sentar, para ficar mais. Fazer com mais conforto. Né? Em pé é muito mais difícil manter a situação. E não é só isso. Só de você ficar em pé e fechar os olhos e estar em declínio. Em fatologia, poderia... Eu estou fazendo é para dar exemplo. Estou querendo exemplificar. Em fatologia, poderíamos acrescentar o termo hemofobia. Aí agora é com você, ó Rosa. Ele está querendo pôr hemofobia. Conheço religiões e seitas que discriminam a transfusão de sangue, mesmo para salvar a vida da pessoa doente, por medo de sujar sua constituição holossomática com o sangue de outrem. Isso procede? Não, isso é burrice grandona, imensa. Eu chamo isso de idiotismo cultural religioso. São os fanáticos da religião. Olha, meus livros eu estou falando disso tudo, é só olhar lá que eu falo tudo. Quem é que faz, como é que faz, o que eles usam. Atualmente até a medicina está usando umas técnicas para ver se ultrapassa isso aí. Mas é muita bobagem que tem nisso. Qual a sua opinião sobre a obra do Dr. Viktor Frankl e da logoterapia? Eu já falei disso. O Lost não está aí hoje para dar uma geral sobre o Frankl. Eu sou 100% favorável. É tanto que nós queremos ter o busto dele aqui, do CAEC. Esse homem era fora de série. Eu já toquei no assunto, já apresentei o livro dele, tudo já foi feito aqui na tertúlia. Outra coisa, aqui está o negócio da folha, da parte ilustrada, está falando aqui. Isso é de ontem. Top que desfila na SPFW é atiradora de elite no Exército de Israel. A SPFW é a Companhia Marítima na São Paulo Fashion Week. Então, ela é atiradora de elite do Exército de Israel. Segundo ela, apenas até agora não atirou em ninguém, só alvos de treino. Mas ela acha o máximo viajar e fala que é maravilhoso, porque eu acho que todo mundo devia de se alistar ao Exército. E a vovozinha vai bem? Quer dizer, ela está fazendo propaganda como atiradora de elite, mas ainda não matou ninguém, será? Quer dizer, então, é só pro forma. Essa é top. Ela é top. E desfila na fashion. Então, ela é top de corpo e de intenção belicista. Agora, veja, é típica de Israel. Né? Vocês estão vendo o judeu como é que funciona? Cabeça por cabeça, vida por vida, olho por olho.
Princípio de Italião. Aqui está, atiradora de elite. Outra coisa, escolher a dona que é uma top, para mostrar que ele é boa de tiro. Terrível isso, né? Sai dessa. Porta-voz do Exército. Pois é. Estava vendo a porta-voz do Exército, também é uma mulher e bonita, bem aparentada, para falar, fazer a relação pública de todos os problemas. Matar com estética. Não é isso? Estão seguindo o Che Guevara. Mate com ternura. Agora colocarem com estética. Né? A vergonha, né, gente? Vergonha. Belicismo é besteira. Eu sou contra. Tá? Vamos falar bem claro. Hoje vai ser, pelos meus cálculos, o 7º experimento sequencial da megaforização, só que tinha tido um antes, então seria o 8º, porque teve um e parou e depois... Quando 10, você me fala que aí eu vou pôr uma cadeira. Tá. Aí eu já mereço, né? Eu já mostrei 10 vezes, já mostrei o mais difícil, aí eu posso fazer o mais fácil. Sentado é uma festa. Já pensou, 2 sentados numa poltrona? É preciso ter cuidado, porque o cara até pode esquecer o que ele está fazendo, né? Está tão bem. Agora, ficar em pé é coisa diferente, hein? Vocês querem que eu sente hoje? É isso? Estão mandando eu sentar. Então, mais uma cadeirinha aí, por favor. Professora, Professor. Mais uma cadeirinha, pode ser, ô Cris? Mais uma cadeira aqui. Eles acham que hoje eu posso sentar, estão me dando um trono. Vai para o trono! É o Chacrinha, tá certo? Vai para o trono, vamos ver essa. Vamos nessa. Mas olha, quem é que está aí com a miscigenação? Pode falar. Fatologia e a segunda ali, o exemplo sociológico da convivência pacífica das 75 etnias, dos 325 mil habitantes de Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu quero saber o seguinte, se foi o processo da energia existente aqui ou o processo da etnia que fez o senhor fixar residência aqui em Foz? Não, isso aí é a pergunta que todo mundo sempre fez quando eu vim para cá em 95. Por que Foz? Por que eu escolhi Foz? Eu escolhi Foz porque aqui foi o front da batalha. Das 9 trifronts que existem no Brasil, são 9 ao todo. É uma pessoa daqui de Foz que já estudou, são 9. A mais séria é de Foz do Iguaçu, é a trifront daqui. Agora, existem 3 locais de fronteira do Brasil que são triplos. Tem um livro que saiu agora que está falando sobre a trifront, que ele explicou lá, as 9, tem 9. E essa é a mais séria. Eu vim para cá devido a isso. Por quê? É a fraternidade. Se não houver, por exemplo, a miscigenação e a mistura do povo, das etnias e das raças, não tem fraternidade. Como eu trabalho para dar o processo da ideia da mega fraternidade, aqui é o ideal para isso. Outra coisa, aqui tem um chakra da Terra, é um dos focos de energia do solo. É a energia telúrica, chamada geoenergia. Aqui é mais forte. Então, tem uma série de confluências. Outra coisa, a maior prova que aqui é forte, veja as coisas que são singulares aqui na Trifront. Tem várias delas. Não é só o processo de Cidade Leste, que é um problema de contrabando que é fora de série. Tudo aqui é grandão. Não é Itu que tem as coisas grandes, é Foz, aqui é a Trifront que tem as coisas grandes. Itaipu. Processo das cataratas. Veja bem, o problema do aquífero Guarani, que nós estamos bem no centro dele. E por aí vai. Só aí, eu falei 4 grandes. Tudo é uma coisa insólita, singular, diferente, ímpar, em matéria da área. Estudo tem influência da energia. Está na cara. E outra coisa. Qual é a cidade que vocês conhecem, nessa redondeza toda, que seja tão verde igual, por exemplo, Foz do Iguaçu? Está difícil. De onde vocês vieram? Tinha tanto verde igual isso? Não. Verde assim só tem na Amazônia, em algum lugar em Mato Grosso, só no Pará. Muito pouco lugar no Brasil, não é todo lugar não. Mas aqui no Sul, com essa situação toda, com o número de habitantes que nós temos aqui,
Aqui tem mais de 1 milhão de habitantes na Triflon. Como é que fica isso? O total todo na redondeza, essas pequenas cidadezinhas juntas, etc., dá mais de 1 milhão. Agora, só Foz, é como eu estou falando, a última vez que eu vi era 325 mil habitantes. Então, você está entendendo por quê, né? Obrigado. Professor, aqui na letra A, aqui na... eu queria saber a relação entre a miscigenação e o acolhimento. Então, eu estou no foco do receptivo, assim, sou baiana, né? Então eu observo isso como mega trafó da Bahia, não sei se o senhor concorda que esse seja o nosso mega trafó. Isso é fora de série. Uhum. E o que a gente pode fazer assim para melhorar? Porque assim, se a gente consegue fazer um certo acolhimento, a gente vê também, por outro modo, já tive experiência de voluntariar em Salvador, que a gente tem uma dificuldade de avançar de um processo da assistência. O que a gente pode melhorar? Aqui, ó, no acolhimento existe uma parte negativa. É a hora que vem a doutrinação. Todo acolhimento, inclusive o da Bahia, ele começa a falhar na hora que as pessoas querem doutrinar, dogmatizam, querem aliciar as pessoas no tapa. Isso é que é o ruim. E você vê que lá tem muito disso. Os processos do sincretismo religioso da Bahia são todos aliciadores violentos. É tanto que os artistas, escritores, cantores, esse povo todo, adere ao candomblé de uma maneira total. Já teve até o Pierre Verger, entrou nessa. Sim. Uma opção desse. O Jorge Amado, Vinícius de Moraes. Os políticos, né? Todos eles. Todos fizeram média. Na Bahia, tem que ir lá e beijar o pelourinho. É um fato. Você está entendendo como é que é? Então, isso aí é que é a coisa negativa. É a hora que passa a dar conta. Certo. E o que a gente pode fazer, por exemplo, eu atuando no receptivo para ajudar e qualificar as pessoas naquilo que eu já tenho um pouco de conhecimento em termos de acolhimento? O que você acha que isso pode ser um facilitador aqui para o grupo, nesse sentido? A Bahia, o que precisa mesmo é mais educação, né? Coisa mais séria. Vocês trabalham na questão para informar o processo da educação. Tem que aumentar lá a educação, você não acha? É o que precisa. Pela pujança, a fartura, a economia, o dinheiro que tem na Bahia, a educação não corresponde a esse nível. É terrível. E outra coisa, qualquer coisa que fala dá uma repercussão terrível. Entendeu? Por quê? A mentalidade média é baixa. Deve-se de levantar isso aí. Há muita gente de talento desperdiçado na Bahia. E fica desperdiçado por quê? Devido ao processo de emoção. A superfície dos instintos, sabe, mascara a profundidade do discernimento. Lá no caso. Tem muita gente boa, mas é um problema. Quando fica lá, entra no olo pensando que não tem jeito. Aquilo engrola, mistura, entende? Vamos dizer, paralisa o processo da expansão da consciência. Sim. Agora, Salvador é típico, né? No Brasil, é a maior influência africana que tem, pelas coisas que a gente vê lá. Agora, tudo é um processo, a gente vê o que faz, né? Em matéria de educação. Vamos ver o que a gente mexe nisso. E lá sempre precisou disso. Ou é uma das coisas que mais precisa é isso. Né? A maior demonstração que tem é olhar as demonstrações da alegria do povo. Pela alegria do povo, você vai ver o nível também do processo de educação. Agora, por exemplo, aqueles barulhos que se faz no carnaval com trios elétricos, aquilo é contra a saúde, aquilo é antifisiológico. Ninguém fala, eu nunca vi ninguém falar contra trio elétrico, hein? Pois é, mas você já ouviu alguém falar contra o som que faz o povo surdo com o trio elétrico? Eu nunca vi. Não, ali é um exemplo. Agora, você quer idiotismo cultural maior do que esse? Como é que fica? Ali é um exemplo de como você tem a energia do assediador, não, do guia assédio ali para você... Eu nunca vi, mas as coisas que eu vejo é o seguinte, o negócio é fedorento, né? É um mau cheiro geral, né? Por todo lado, não é isso? Eu nunca vi, porque eu não vou ver essas coisas.
Eu fiz muita experiência de carnaval para ver como é que era do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era o top da história. Devia ter sido a capital da República durante muito tempo. Então, tudo eu estudei lá, mas na Bahia nem fui, porque não dava. Então, isso tudo eu estou só lembrando, a gente precisa de ver. Uhum. Mas eu digo assim, no trabalho aqui, por exemplo, hoje eu estou aqui em Foz, né? Lógico, isso faz parte do meu temperamento, o acolhimento, a comunicabilidade, que tem a ver com esse traço bem baiano. O que é que eu posso estar aqui ajudando nesse trabalho como receptivo, que é o que eu estou fazendo hoje? O problema todo é detalhes, ver o que você faz para informar os outros melhor. A situação toda é essa. Tem um monte de gente da Bahia que vem aqui que não aguenta o nosso nível. Por quê? É um nível de pesquisa, de mental soma, de discernimento, tem que haver uma organização maior. A pessoa já vem organizada porque ela foi criada desorganizada de acordo com aquela lambança. Você está entendendo? Ela chega aqui, ela tem que acertar, não aguenta. Eu já vi nesses 15 anos aqui do CAEC, algumas pessoas da Bahia que desistiram, caíram fora, não aguentaram a barra. Agora, você sabe, hoje eu acho que a Bahia é muito melhor, já não está mais do jeito que era. Por exemplo, na década de 70, 60 para 70, a turma em São Paulo falava, você vai arranjar um funcionário para a sua empresa, você tem que pensar bem. Um de São Paulo equivale a 4 cariocas e a 10 baianos. Isso é na década de lá, o povo, entre eles, a turma que mexia no departamento de pessoal, eles tinham essa ideia toda. Se a pessoa era da Bahia, tinha que olhar mais. Agora, eu penso, ainda tem hoje? Ainda falo isso. Pois é, o processo todo é pensar isso, mas eu acho que não é assim, não. Outra coisa, na Bahia tem muita gente genial, desperdiçada, brilhante, smart, mas é um desperdício por causa do ambiente. O ambiente contagia, contamina, entende? Agora, você sabe, é muito assédio, né? Esse negócio de fazer despacho para os outros é terrível, porque cria uma rede de interprisão grupo kármica violenta. A pessoa fica presa naquilo. Porque as turmas de despacho são feitas assim. Você deu 20, para acabar com aquele outro que não deu nada. Eles atendem você e vão contra aquele, cria um problema para ele. Mas ele desconfia do negócio e paga 200 para ir contra você. Eles, então, esquecem tudo isso e vão contra você. Tudo muda. E assim vai. Agora, veja, isso nem a Cosa Nostra, sabe, já descobriu. Os processos do sincretismo religioso com os despachos africanos, eles são superiores à Cosa Nostra. Pensa bem no que é que se faz. Como é que cria uma rede de influências? Aquele que paga mais sai vencedor, que manda o dinheiro. Pode olhar, despacho é isso. É isso aí. Não tem por onde. E essas coisas funcionam, porque a pessoa fica pusilânime. Quem é pusilânime recebe a canga. Não tem jeito. Então, isso tudo cria um holopensene patológico que precisa ser estudado. Eu fui à Bahia muitas vezes, falava essas coisas todas com calma, explicava, atendia o povo, toda pergunta eu falava, nunca me bateram. Agora, sempre usei muita diplomacia para falar com calma, direitinho. Agora, a última vez que eu fui lá, foi quando todos os aparelhos começaram a arrebentar tudo, porque eles tinham feito um negócio de xamanismo lá antes, eu falei, o ambiente não está bom, mas não arranjaram outro lugar. Eu falei assim, isso aqui vai estourar tudo. E realmente estourou. Agora, começaram a estourar os aparelhos de ar-condicionado, aquilo veio vindo até chegar na rua, e a rua estourou no fim, o acumulador de energia, aqueles de poste, torrou tudo. Agora, depois disso, as coisas melhoraram, a conscienciologia lá, uma opção de coisa, andou melhorando. Eu não sei hoje como é, que eu nunca mais voltei lá. Agora, o que eu penso é isso. A Bahia é um local fora de série. Outra coisa, energia é o que não falta lá. Agora, o problema
É a intenção e a aplicação dessa energia, né? É isso que falta. É a melhoria da aplicação, é o que está faltando. Melhoria da qualidade da aplicação da energia. Agora, a vida humana, a maioria dos lugares são assim, né? Não é só a Bahia. Tem que ver isso também. Professor, Sim. aqui à sua direita. Eu, lendo aqui a argumentologia, cheguei na conclusão, né, que o senhor colocou aqui, que no futuro vai ter cada vez menos transmigrações. Quer dizer que a gente vai estar conseguindo, a gente enquanto planeta, né, vai estar conseguindo ter mais sucesso na questão da reeducação. Não é isso? Aí vem a pergunta, se isso é possível, reeducar as conréus aqui mesmo, por que a transmigração tem que... Não é possível aqui, não. O planeta não tem ambiente para isso. Aqui até, do ponto de vista da, vamos dizer, do espaço, não tem ambiente. Pensa bem que você tem fora daqui 9 por 1. O planeta está com 6 bilhões e meio aqui, fisicamente. O Japão é 9 vezes isso. Você tem aí 50 bilhões. A Terra não. Ela não comporta esse povo. Isso aí, então, eles dizem que todas as coisas que ocorrem na natureza, tem uma hipótese, uma escola que admite que seja para a recomposição do equilíbrio. Então, a hora que fica tudo equânime. Então, há uma inundação para a recomposição do equilíbrio. O furacão, o vulcão, o tsunami, o maremoto, aquela coisa toda, tudo é para a recomposição do processo, para a acomodação das camadas do processo físico. A mesma coisa que eles estão fazendo. Isso deve ser para acomodar o processo. Mas aí é o equilíbrio da energia consciencial, então, do planeta. É? Seria um equilíbrio das energias conscienciais, não só das energias imanentes. Não, é o holopensene, né? Do planeta. O planeta não cabe, não comporta. Mas tem mais gente do que isso. Agora, com o tempo, isso foi acumulando, acumulando, acumulando. Tem uma hora que limpa. A primeira coisa que eu perguntei há muito tempo foi isso. Todo planeta é assim? Está assim em cima? De vez em quando tem que mudar. E eles sempre falam, olha a escola, o planeta é a escola. Dizem eles, falam, os amparadores, que na Terra a única coisa que parece com o processo de planeta é o educandário. Olha os educandários como é que são, você vai entender a Rebex. Os caras não estão bons num educandário. O educandário vai melhorar. Eles vão começar a trazer novos cursos, mais avançados, melhores. Começar pelo curso intermissivo. Então, o que se passa? Todos aqueles cursos secundários, mais elementares, grosseiros, eles vão passar para outra sede. Outro planeta. É isso. A coisa mais do que lógica, óbvia. Os homens já fazem isso há muito tempo, a humanidade já faz isso há muito tempo. Então, na realidade, a capacidade de reeducação é sempre muito pequena. É. Mas algumas conréus vão ser reeducadas ainda aqui nesse planeta. Não, somos nós. Agora, o problema é nós. Não precisa de procurar os muito. Os menos ruinzinhos, é isso? Não precisa de procurar muito, não é só olhar o espelho. Agora, o que eu penso é isso. Essas que estão indo é porque não tem outra solução. Já deram muito prazo, deram oportunidade. Quer dizer que isso casa com o universo crescente. Sempre vai ter um planeta bruto para ser esse educandário. Tem abaixo, igual e acima. Matéria de evolução. Tem planeta de todo tipo. Sim, mas... Segundo a astronomia, uma das coisas que eu já falo é que tem bilhões, né? Bilhões. Agora, estão falando atualmente que são bilhões de galáxias. Sim. Mas... Então, pensa só nisso. Bilhões de galáxias. Vocês sabem quantos zeros são aí, né? É um monte. É muito zero para dar isso. Bilhões. Mas, então... Agora o cara fala assim, não, mas só 10 bilhões. Não interessa se são 10 ou se são 100 bilhões. Tudo é grande demais. Mas essas coisas que são novas, quer dizer, os mais recentes são sempre mais só energia imanente e eles vão sendo colonizados com essas energias conscienciais. Agora, outra coisa, eles falam que tem gente que hoje fala, são bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de astros. Cada astro deve ter bilhões de consciências. Está começando a entender?
Cada consciência tem 100 bilhões de bactérias. Aí nós estamos começando a ver a realidade nossa, como é que é no cosmos. Mas os planetas novos, os mais recentes, os mais brutos, devem ter muito pouca energia consciencial. Eles têm mais a matéria, mais a energia imanente, mas né? Mas é que tem energia consciencial dos bichos, dos micro-organismos, isso tudo tem energia. Em termos de nível, é um nívelzinho mais baixo. Mas é que porque tem, é mais próximo da imanente. Tudo tem energia. Senão não funciona. Sim, tudo que tem mas vida começa da energia imanente, daí depois vai subindo o nível consciencial. Tudo que tem vida tem energia. E muita coisa que não tem vida também tem energia, por causa do duplo energético. Então como é que fica? É alguém que chegou lá e colocou energia. Por exemplo, essa minha mesa está cheia de energia. Já coloquei aqui, já tem muito tempo que nós estamos aqui, há mais de ano. Está tudo lá. Já da samba. Sim, mas o duplo é o duplo. Tem que ter o primeiro para ter o duplo, né? Se não tivesse o senhor, a mesa não ia ter energia nunca. Né? Então vamos entender bem como é que é a situação. Agora, a transmigraciologia é sempre um problema. Agora, o que eu falo, que é para acalmar, né, a galera, é o seguinte: quem fez curso intermissivo já está longe do processo, não vai ser transmigrado. Tudo indica que a pessoa escapou dessa. Quando passou a peneira... Agora, o pior não é essa. Tem uma que eu evito de falar, mas hoje até que eu vou falar. É o seguinte: vocês vão ajudar depois os outros a transmigrarem. Então, pensa nessa. Isso aqui é o pior. A pior coisa que tem é isso. É aquilo que o Ferro fala. Fala aqui umas coisas terríveis nisso aqui. Quer ver? O penoso dever de demonstrar as razões que me levam a pedir a condenação de um ser humano. Ele, na condição de advogado, né, criminal. Vou ler de novo. O penoso dever de demonstrar as razões que me levam a pedir a condenação de um ser humano. Quer dizer, vocês já vão pensar e vão ter que enfrentar esse penoso dever de condenar uma consciência para ir para outro planeta inferior a esse. E às vezes você vai fazer isso, conclusão, é porque você tem afinidade com essa pessoa. E vai ter que ir lá ajudar, com ela. E vai ter que ajudá-la. Acabete? É isso aí que eu vi fora do corpo. A turma toda que está levando lá é assim. E outra coisa, eu não ajudei a fazer aquilo lá, mas eu participei e vi a coisa que eles queriam que eu visse para aprender. Tinha gente que eu conheci em vidas anteriores. Se eu não tivesse minha retrocognição, eles não levariam lá. É coisa de 1000 anos, 2000 anos, etc. Tal. Eu vi as pessoas, eu vi. Entende? Inclusive, o que estava falando lá, se despedindo, fazendo faroel, era gente conhecida nossa. Mas aí o senhor foi levado só por uma questão educativa, para estar aqui hoje explicando isso para nós, ou também as suas energias ajudaram a... Vão ajudar também a recompor as pessoas? Agora, essa é uma assistência braba, né? Séria. Né? Vale a pena pensar nisso. Séria. Não, é nessa linha, eu queria entender... Por que a pessoa tem que ter afinidade com ela para poder tomar essa decisão? É porque ela teria que ter a ficha... Você não trabalha com ninguém que você não tenha uma afinidade. Você nunca vai trabalhar com os outros que você não conviveu com ele. O cosmos, como eu estava falando, tem decalhões de consciência que eu nem sei quantas, como é que é o negócio. Como está o Arlindo não está aí hoje? Você está entendendo? Bastante, bem grande. Não ia pedir para o Arlindo para mostrar isso. Agora, então, vocês vejam, isso aí tem que ter afinidade. Sim. É o processo, não tem outro jeito. Já foi colocado ali perto de você por isso mesmo, né? Entendi. Se você vai, porque você tem mais afinidade. Você tem mais capacidade de afinidade para exercer um trabalho, executar uma função produtiva, eficaz, eficiente. Professor Valdo, o senhor tem ideia de quantas consciências já passaram pelo curso intermissivo hoje? Não. E também não tem ideia de quantas já foram embora para a transmigração. Também não tem. Isso aí é só o Antônio que sabe, que ele que é o dono do Ibope. Eu sempre falo que ele. Aqui.
Na nossa história da evolução consciencial... Fala mais alto que eu não estou ouvindo. Na nossa história da evolução consciencial, houveram diversas raças que predominaram, né, que ascenderam, predominaram com diversas características físicas diferentes. Qual é o real peso da etnia, da raça, para a evolução consciencial? Sempre tem, por causa do processo da interfusão grupo kármica. Quem não se sente bem cria problema da interfusão grupo kármica. Então, a base de tudo está nisso. Agora, do ponto de vista geral, a pessoa tem que entender que ela tem que caminhar para a humanidade, para o universalismo, para a mega fraternidade e acabar com a besteirada de etnia e de racismo. Isso ela tem que passar por dentro para saber como é que é. Ela aprender e dar o exemplo. Por isso que é importante. A etnia é ótima para ficar livre dela. Entendi. A etnia é igualzinho o sítio. O sítio, eu já falava em Minas Gerais há muitos anos, e até hoje, de vez em quando, tem aí esses especialistas que falam, o sítio é ótimo na hora que você compra, mas é muito melhor na hora que você vende. Então, a etnia é ótima na hora que ela te recebe, que você entra lá. Ela é ótima na hora que você acaba com ela e entra na mega fraternidade. Acabou o processo. E são essas coisas aqui que a gente fala aqui, ó, a heráldica, a genealogia, a linhagem, a dinastia, isso tudo tem que dar uma bela banana para tudo isso. Monarquia e outras cositas mais. Uma outra coisa. É negativo. Apesar do verbete de hoje ter um conceito nosográfico, ele pode ter um conceito homeostático da seguinte maneira. Esse aqui a consciência não tem, não. Foi uma miscigenação, não. Assim, esse não tem jeito. Deixa eu dar um exemplo, só para então aí vocês abordar melhor o que eu queria colocar. A pessoa é racista, nasce racista ao extremo. Aí de soma, vem numa condição, digamos que anteriormente ele foi branco, vem numa condição de negro justamente para aprender a lidar com aquilo. E poderia ser a ele, ou seja, no fato como ele tem ainda aquilo dentro dele, querer, poxa, vou ter relacionamento com brancos, que é onde eu me sinto, quero ter filhos brancos, mas ele ser obrigado a trabalhar já é a miscigenação. Qualquer forçamento de barra em cima dele está levando essa consciência para a miscigenação e não para a imiscigenação. Entendi. Então, a imiscigenação é sempre nosográfica. Isso aqui não tem saída, não. Ok. Professor, aqui na A, o senhor comenta na fatologia, na antepenúltima linha, né, terceira de baixo para cima, o esforço da reeducaciologia geral na evolução da multiculturologia à interculturologia. Esse poderia ser um resumo geral deste verbete? É isso que eu coloquei tudo aí com letra maiúscula. Olha, tem 4 letras maiúsculas aí nessa frase. Agora, em que continente, na Europa, na América do Norte ou na Ásia, que está pior essa condição da imiscigenação? Onde no planeta hoje isso aí está pior? É difícil, né? Tem que estudar com calma. Tem que ver no dia de hoje onde é que é. Eu não sei como é que é a situação. Porque no contexto americano... Só sei que os Estados Unidos ainda tem muito disso. Eles estão fazendo força. Você vê, por exemplo, os filmes americanos hoje, eles estão tudo na base de preto e branco. Não tem nem branco nem preto, tem preto e branco. Tudo tem preto e branco. E muito embora os filmes sejam Technicolor. Mas está cheio de preto e de branco. Porque tudo, o tempo todo. No contexto... Observa lá. Tudo, as séries, os filmes, tudo isso. Eles estão fazendo de propósito, a ver se melhora. Agora, os hispânicos lá, eles devem ter ajudado muito isso aí, para melhorar. Porque hoje eles já são um peso nos Estados Unidos. Porque mesmo sendo assim uma nação... Peso que eu estou falando é peso positivo, em matéria de existência. Tem estados que se fala mais espanhol do que inglês. Né? Agora, mesmo tendo esse papel de abertura maior que os Estados Unidos têm, ele acaba sendo racista, né, fortemente no seu contexto. Agora, na África ainda tem muito, né? A própria África do Sul ainda tem muita coisa. O problema é o seguinte, a gente nota o seguinte, a natureza humana, ela tem uma reação negativa difícil dentro da negatividade. Então, por exemplo, os judeus aconteceu o Holocausto. Hoje, eles estão produzindo certos atos iguais aos nazistas. É o caso de Israel. Logo depois da guerra. A mesma coisa, a escravatura foi tremenda. No entanto,
Você vê hoje que em certos lugares, na própria África, os negros estão escravizando os outros, do jeito que... E outra coisa, pela história hoje estão estudando que a base mesmo da escravatura, o primeiro toque inicial de escravatura foi feito por brancos, por os próprios negros contra os negros. Então, por aí você vê que quando a pessoa é perseguida, ela quer descontar, vem a represália, vem a vingança. Isso é terrível. Então, em matéria de etnia, miscigenação, isso aí é um dos escolhos, um dos obstáculos, uma das coisas difíceis. Porque a tendência do reprimido é virar um repressor. Pois é isso aí que nós estamos falando. Eu estou explicando a coisa como é, dando os meus bois. Agora, o senhor acredita que isso aí terá, nós temos em 500 anos, 100 anos, uma amenização bastante forte nisso, em 100 anos, por exemplo? Eu acho difícil pelo seguinte, o processo da etnia leva os povos e, vamos dizer, os clãs para o fanatismo. Você tem que lembrar, como eu já falei aqui, os judeus têm 5 milênios de tradição. Como é que fica? Os nossos amigos islâmicos têm 1.200 anos de tradição. Como é que fica? Os italianos catolicões beatos, eles já têm mais de 1.500 anos de tradição. Todos eles vão puxando brasa para essa situação. Outros já estão aparecendo aí fanáticos do mesmo jeito, que tem até menos tempo. Que é a turma dos protestantes. Os protestantes são chamados evangélicos de hoje. Onde tem um monte de fanático. E eles são contra. Vocês lembram daquele reverendo evangélico que deu chute na santa, a imagem da santa e tal? Todo dia tem essas coisas. Quer dizer, a guerra da etnia religiosa é a pior que tem. E eu não vejo essa situação, não. Eu vou contar para vocês, o meu ponto de vista, das coisas que eu tenho observado, sociologicamente, politicamente falando, a Terra nunca teve tanto fanatismo como atualmente. Porque a população aumentou, e aumentou dentro da linha de fanatismo. É onde tem mais. Então, como é que fica isso? Gente, é só olhar a televisão. É uma pena a gente olhar o Iraque, por exemplo, as coisas que tem. Agora é o Iraque, o Paquistão, o Afeganistão. Olha esses 3 países. Todo dia estão matando tanta gente. A mulher que estourou o corpo com um monte de gente. Que loucura total. Como é que fica isso? Quer dizer, primeira coisa, lá não tem psiquiatra. Se tivesse psiquiatra, já melhoraria. Os psiquiatras que tem lá não estudaram psiquiatria. Esses países não têm psiquiatra. Eu acho que se for contar o que é a psiquiatria, eles não vão aguentar ficar lá. Alguém mata esses caras, eles não ficam lá. São os primeiros a morrer. Então, por exemplo, nesse país não deve ter psiquiatra. O povo que está lá, que eles chamam de psiquiatra, são falsos psiquiatras, pseudo-psiquiatras. Eles fazem o que podem, mas exercer psiquiatria não. Por quê? A psiquiatria vai mostrar a patologia mental das pessoas, que é a chamada psicopatia. Um fanatismo desse, se isso não é psicopatia, o que é? Então não existe mais psicopatia, se isso aí não for. Então eu digo para vocês, Iraque, Afeganistão e Paquistão, para mim, não tem psiquiatra. Mas seria uma prioridade dos desamparadores, esse tipo de ação, de miscigenação, de junção desses grupos? Hoje, isto poderia ser uma prioridade dos amparadores? Não é o amparador que faz isso, não. O processo todo é afinidade, os afins se atraem. E, através disso, vem os instintos dirigindo isso tudo. Você quer coisa pior do que essa perseguição às mulheres feita pelos islâmicos? Até hoje? Como é que fica isso? O negócio, gente, é terrível. É a bestialidade bem clara, óbvia, evidente. Gente, pensa só nisso. 28 países fazem o processo da mutilação sexual das jovens, das mulheres. Quer coisa pior do que isso? Eu acho que a ONU
devia, de primeiro lugar, fazer campanha para essas coisas em primeiro lugar. Eles já estão fazendo. Mas eu acho que isso é que é mais importante. É melhorar esses conceitos sociais na vida de relação das pessoas. Agora, esse aí é terrível, porque é uma castração. Castram a mulher para a mulher parir. Veja se é possível uma coisa dessa. E outra coisa, além disso, hoje tem também as gestantes bombas, que é para coroar essa loucura. Então, a primeira coisa que a gente nota é o seguinte: nesses últimos 100 anos, nós temos novidades aí enormes em matéria de criminologia e criminalidade na Terra. Criminologia e criminalidade. São coisas que não existiam nesse nível que nós temos. E outra coisa, não só do ponto de vista da qualidade patológica, que piorou, como também da quantidade patológica, que aumentou. Então, isso é terrível. Só de você pensar nisso aí, você vai ver que nós estamos vivendo essa época. Agora, nós sabemos, um dos efeitos disso, ou uma das causas desses efeitos, é justamente a explosão demográfica. Né? Não tem jeito. Agora, fala-se essa coisa, mas tem quem tem que tomar providência, não toma. Você está entendendo? Eles vão empurrando com a barriga. Quer dizer, tem coisa pior do que isso, que atravanca o processo de renovação. É muito interesse secundário que tem. Professor? Você estava falando, Valdo, do cinema americano está apresentando os negros e os brancos, agora em tudo fazendo essa mídia média com a mídia. Mas na França, há 3 décadas, estava começando a questão dos árabes. Então, hoje, a França, a população francesa, ela é, assim, percentualmente muito alta entre os magrebianos, que são os filhos dos árabes nascidos lá do Marrocos, e os africanos. Então, a França é um país hoje... Que estão falando, a Globo tem passado um filme sobre o negócio da França. E a França tem apresentado filmes de televisão, dos canais convencionais deles, com árabes, coisa que nunca aconteceu antes. Estão matando os outros lá por causa disso. Na banlieue, quer dizer, na periferia de Paris, Paris hoje é uma cidade sitiada, de marginalidade altíssima, mas sempre nos arredores, o centro protegido, como no tempo da monarquia. Agora, a mesma coisa. Você vai ver as conselhos, né? No Brasil, são as favelas. Na França, é a periferia. Estados Unidos é o bafão lá da história que tem. Como o socialismo na França é forte, tem aquelas residências de aluguel moderado, chamada HLM. É cercado disso. E vão morar lá as famílias dos imigrantes. Então, ali virou um barril de pólvora. Hoje é uma condição, mesmo com a repressão policial, porque os franceses não querem ter filhos. Os árabes e os negros querem. Então vão gerando filhos, as famílias crescendo, a população cresce miscigenada à força. Isso é uma espécie de retorno eles vão acabar da espiral isso tudo, porque evolutiva. Quem está dando a luz são eles. Né? Os franceses não têm filhos, eles praticamente não têm. Mas a Europa não toda vai ser dominada desse jeito, pouco a pouco. E a Inglaterra com os indianos, né, Valdo? É o mesmo movimento. Colonizou, o indiano vem... A Inglaterra tem que pagar a Commonwealth. Também pagando esse preço. Não tem jeito. Né? Professor. Todos os segmentos religiosos, educacionais, são transmitidos às crianças. Na Conscienciologia, há como ensiná-las? Sim, seria bom você ver o que é que tem sobre a evolucina e a repreendência, né? Ver o que é que a gente está fazendo com isso. Gostaria que o senhor criasse um jeito de fazer a mega euforização com os teletertulianos. Mas se isso, eu já estou fazendo. A hora que eu faço aqui, é só a pessoa sintonizar, ela entra no nosso campo energético que está instalado. Mas se isso não pode ser feito à distância, pode, já tem. Olha, só se faz para quem quer, quem tem vontade, quem tem intenção e quem se predispõe a isso. Se predispõe é que você vai entrar nessa. Há um outro modo de mandar energia para nós? Sim. Mandar sem parar, assim, ó, só pensar. Se for possível criar um jeito de nos ajudar com energias, além da ajuda da TARDIS, que é feita através das tertúlias, seria muito positivo para nós que estamos aqui por trás da telinha. Sim, entra na onda hoje, daqui a pouco eu vou mexer com isso. Faz evocação que você entra aí.
Muita gente já entrou, eles já mandaram aqui os recados, entrei nessa, senti energia e tal. A energia não tem tempo nem espaço. Quer dizer, eu posso trabalhar aqui e mexer lá no Japão, como se a pessoa estivesse na minha frente. A única coisa negativa nisso é que não tem a psicologia de mostrar a pessoa, de irradiar o processo com a visualização. Isso aí é negativo, porque muita gente só tem inteligência visual, não tem cortical. Um casal, quando se casa, geralmente tem relações sexuais diárias. Ao passar do tempo, na maioria dos casais, a tendência é a frequência das relações de diminuindo pouco a pouco. Que dica você daria para uma pessoa manter ou até aumentar a disposição sexual pela sua dúvida? Olha, aí tem que ter os chamados aditivos sexuais. E vai estudar o que é isso. Pega o livro do Confort e vai estudar o que é. Hoje, como eu não dou mais os cursos sexomáticos, a gente tem que indicar os livros do Confort. Alex Confort. Vai lá e lê. Lá tem os aditivos sexuais. Vê o que você faz. Agora, ó, evita tudo que diz respeito à fantasia sexual. Se não, em vez de você arranjar um aditivo sexual, você vai arranjar a terceira, a quarta, a quinta pessoa no casal. Isso não é bom. Professor Valdo, tendo em conta o termo cosmocognitário, que o senhor cosmocognitário, que sim. Poderia ser megapensenetre vocabular cosmocognitário em reeducação multidimensional? Pode, por que não? Funciona. Em favor de você. Está ótimo. Em favor de nós todos. Professor, aqui no B, quanto ao Estado Mundial que o senhor cita aqui, qual o nível de idiotismo cultural, vai ser muito mais baixo, que vai ser, que poderia, que no Estado Mundial seria admissível já para o estabelecimento do Estado Mundial? Ou seja... Vamos ver na época. Vamos ver o que é o Estado Mundial, qual é o estatuto, qual a Constituição, o que vai mandar. Vamos ver o que tem. Tudo isso, eu já escrevi verbete aí, que é o proto-Estado Mundial. Olha isso, proto quer dizer aquilo que está começando. É o calouro, está engatinhando, é a criança que está nascendo. Mas ainda... o proto, é o rebento. Ele teaticamente, para se estabelecer, ainda existiria... Isso aí que você está querendo é só daqui a alguns séculos. Primeiro a gente tem que fazer o Estado Mundial. Se fizer o Estado Mundial já é uma grande coisa. Isso aí sai na diurese. Eu não vejo isso como um grande problema, não. O problema mesmo é o próprio Estado Mundial em si. Esse é que é o bravo. Valdo, aqui escuta, que hora que é que vocês vão fazer aí o trabalho, hein? Queria saber. Qual que é a oficina? Que hora que vai ser aqui o nosso horário? Em 15? 20 para as 2? Então ainda tem. Tem 8 minutos. Aqui no ar. Eu queria entender por que na tributologia há o predomínio dos sentidos somáticos. É o sentido somático, e não é? Eu pensava aqui, mais que nós não estamos falando aqui, não é de miscigenação, não é de raça, não é do corpo humano, não é da genética, e não é? Eu te pergunto, arranja outra saída para mim. É um processo somático, é do corpo. É ginossoma, andossoma. É que eu estava pensando assim, para a pessoa ter o autodiscernimento quanto a essa holomaturologia, né, da evolução grupo Pois é, a holomaturidade da evolução grupo kármica. Não é isso? Não está em cima, como diz no espanhol, não está em riba da pinta? É por aí, está entendendo? É o soma mesmo, é o corpo humano, não tem saída. Tem mais alguém que ficou alguma pergunta aí, antes da gente começar? Eu estou notando que hoje deve ter umas 100 pessoas aqui, não? Ô, Cris, você sabe quantas pessoas tem aqui hoje? 124. Ah, logo. O caso é o seguinte, vai ter o dia dos namorados esses dias agora, né? É sábado? É depois de manhã, né? É o dia dos namorados? É dia dos namorados, futebol, a Copa hoje, o que mais quer que tem?
Tem algum curso aqui maior? Hein? As 40 manobras, é só essa. Casamento o quê? Do Gentilão, mas esse aí levou o povo. A minha mulher já está lá, já foi. Isso aí é outra coisa. Eu estou falando aqui. O que é que está aumentando a situação? O curso do Wagner. Escuta, o Wagner vai ficar com quem dessa vez? Vocês sabem? Eu preciso ter Hein? É com vocês? Escuta, você fala para ele que os documentos e a chave do carro estão comigo. É só ele pegar aqui. Tá. Ok. Tá bem. E a Graça viajou e deixou a documentação comigo para dar o carro para ele. Certo? O que mais que tem ponderado antes da mega euforização? Vocês todos sérios? O que é que tem? Professor, na fatologia, linha 1, 2, 3, 4, linha número 5, quinta linha, né? Sim. A importância evolutiva da mistura das etnias. Sim. Eu sei que o senhor estava falando sobre isso. Eu queria entender a necessidade dessa mistura evolutiva, pró-evolutiva. Toda vez que uma pessoa tem relação sexual com outra da mesma etnia, há uma tendência de ficar aquilo para baixo. Toda vez que ela tem relação sexual com outra de outra etnia, há uma tendência daquilo ficar como resultado para cima. Um vai para baixo, o outro vai para cima. Por isso que o processo todo da questão, eu não estou falando aqui de ereção, nada disso, nem 6h30, nem meio-dia, não é isso não. Eu estou falando aqui, o problema da pessoa ter como resultado biológico uma condição melhor. Por isso que os parentes que começam a casar tudo entre si, do mesmo clã, dá problema. Todo mundo começa a ficar cada vez mais de idiota. Há uma idiotia. Sim. Isso entra na oligofrenia. Chega a ponto, às vezes, que o negócio é tão rápido que vai para a idiotia em pouco tempo. Sim. 2, 3 gerações pode levar essa falta de miscigenação para a idiotia. Então, isso é uma coisa terrível você pensar nisso. É muito pouco tempo para causar uma patologia tão grande, né? É a mistura de contextos, a mistura de culturas, de uma certa forma. Então, o problema todo é misturar o sangue. Você está entendendo como é que é? De modo que aquele sangue azul que havia há muito tempo, seu, não pode mais. Você está entendendo? Tem que misturar com o sangue preto da gente. Não pode ser mais italiano. É a saída. Ela hoje tem até carro no nome dela, então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Vocês viram o carro dela? É bacana. Apareceu na televisão. Daqui, Cerato. Aqui aos judeus, a gente poderia dizer que a moeda chega a ser um bagulho energético para eles? A moeda é um bagulho energético e só o Estado Mundial vai acabar com ela. Então é um bagulho energético para o planeta, na realidade. Mas veja, até um certo ponto ela é necessária, a gente precisa, é um meio para não ficar só no escampo, né? Agora a tendência vai ser dar valor, né? A mais-valia para o trabalho, né? Noção da pessoa. Para isso, eu preciso de mais educação. A educação que se tem sobre essas coisas é muito fraquinha, né? De aumentar. Então, o processo da moeda deve ser das últimas coisas que vão acontecer, né? Sumir a moeda. Ela vai demorar muito. Agora, isso também é um refinamento da energia consciencial do planeta, né? Que vai saindo da matéria e vai indo para uma energia mais sutil. Né? Assim. Tem lógica, não tem? Pensar. Tem lógica. Gente, então vamos para a mega euforização. Já sortearam tudo bem. Essa turma aqui está grande, tudo foi aqui, real, justo. Vocês são eu não estou
Assim, meu taquicardia, no início o coração estava batendo bem forte, aí depois foi acalmando, aí as mãos começaram a esfriar bastante, né? Esfriou bastante as mãos, aí depois senti os chakras superiores, o fronto, o corona chakra, aí depois vieram ideias assim de assistencialidade e de tábula rasa, que era pensar em nada, e continuaram as ideias assim, de assistencialidade. E os chakras superiores pulsando assim, bem forte. E as mãos frias, continuam mais frias e os chakras pulsando. Agora me conta, você sentiu um pouco de tranquilidade? Sim. Então agora você já vai entender melhor o rap. Sim. Mas é uma coisa óbvia. Rap, gente, é o cachorrinho da casa. Rap, feliz. Então, a mega euforização é a felicidade íntima, a tranquilidade, etc. Se ela não sabe, ela agora já sabe como é que é o rap. Você vai entender mais o cachorrinho. Sim.
Tá certo? Eu acho. É um caminho. Agora, veja. O campo aqui está tão bom que se deixasse eu ia conseguir até amanhã, depois da manhã, próxima semana. Eu ia ficar aqui. Que a coisa estava bom. Comigo eu estava me sentindo muito bem. Eu não sei vocês como é que estavam. Mas o que você sentiu demais? Logo que eu sentei aqui, eu senti o front chakra começar a pulsar bem forte. Mas aí, quando você começou, foi diminuindo, assim, e até ficar bem tranquilo. Aí eu comecei a sentir como se fosse desligando, assim, um pouco o soma, tudo. E depois me veio uma ideia como se eu estivesse flutuando, assim, no espaço, tipo astronauta, assim, meio, né, de cabeça para baixo. E aí me veio uma pessoa na cabeça. E depois eu achei interessante, porque parecia assim que ajeitaram alguma coisa na minha cabeça e que isso deu um alinhamento holossomático. Então a impressão que tinha assim que é como, sabe, quando ajeita alguma coisa assim que não está 100% encaixada, e aí ajeitaram ali alguma coisa assim, e aí eu senti uma impressão de maior alinhamento, assim. Foi isso. Exatamente algo parecido com o dela. Assim, a primeira sensação que eu tive foi de deslocamento da minha para-cabeça para esse lado aqui. Aí ficou um tempo, assim, eu estava super tranquila e estava percebendo tudo, mas não estava pensionizando em nada. Era uma coisa assim, meio que vazio mesmo. Aí, daqui a pouco, aquela para-cabeça veio, encaixou direitinho, verticalizou. Como é que chama aquela terapia americana de enquadrar as coisas da pessoa? Enquadrou, alinhou. Sim. Como é que chama aquela terapia? Eu estou lhe perguntando para vocês. Aquela que tem um cara especialista, vai lá e conserta a coisa. Quiropratia. Fizeram isso no meu... Mas foi exatamente isso. Mas assim, eu percebi a parte... Quer dizer, parece que vocês passaram por um quiroprata hoje aqui. Ou quiróprata. Né? Aí quando encaixou assim, olha, encaixou. Ficou verticalzinho assim, certinho. Não tinha assim... Na época do alinhamento. Ficou certinho. Aí começaram as mãos esfriando agora, muito. Hoje eles limparam mais aqui. Eu quero dizer para vocês que eu vi de fora, a hora que nós estávamos aqui, que o tertuliário parecia um coração pulsando. Energia, cada vez que saía energia. É a cístea diástole. Está entendendo? Agora parecia isso tudo aqui, um coraçãozão grande. Tanta energia que tinha. Eu vi isso de fora. Agora é isso que me mostraram hoje. É a primeira vez que eu vejo. Pois agora o processo que pulsava, aquilo aumentava e diminuía, assim, ó. Igual um coração. Estão entendendo? Com o processo porque estava indo na base intermitente. Então, é a cístea diástole. Eu vi direitinho, a partir do campo aqui. Agora, é lógico que esse campo não foi eu que instalei para estar nele, eu mesmo estava olhando de fora. Quer dizer, nessa hora eu já estava. Isso foi agora no fim, que eu estava sentindo direitinho. Eu nunca tinha visto assim a imagem do processo. Entendeu? Como se fosse um... Eu vi direitinho. O processo todo é energia que traz. Como se fosse aquela nuvem energética. Você está entendendo? E ela pulsando. Agora só, depois que verticalizou o negócio aqui, eu senti esfriar as mãos e senti pulsar muito meu corona chakra. Pulsou bastante. Agora, no finalzinho, eu não sabia que estava terminando, eu percebi alguma coisa aqui. E aí eu tive assim como se fosse uma pressão muito grande assim, na cabeça, assim, ó, como se estivesse encaixando, sabe? E aí o senhor falou, aí eu só, então acabou. É como se como se fosse uma compressão. A hora que assim, encaixou tudo. Mas eu não estava me sentindo muito fora. Eu estava me sentindo completamente... Esse é o processo das energias, é o problema de energia. Aí eu tive essa pressão, assim, como se tivesse dado uma pressão, assim, se tivesse me levando para baixo, assim, um pouco, sabe? Cada força. Acabou. É como se tivesse uma força. Agora, com o tempo, vocês vão desenvolver mais para sentir esse processo da pressão que tem, a tensão que dá. É normal, é igual que dá comigo, fica tudo tenso.
o corpo humano tem que vibrar mesmo com essas coisas para ter mais energia. Quando o senhor falou, eu falei assim, então não foi compressão, foi descompressão, né? Porque como se o campo tivesse... Mas a hora que aliviou, de compressão. Pronto, aí exauriu o processo, limpou. Mas então... Eu estava comentando com a Kátia antes de vir para cá que eu tive um sonho meio misturado com projeção essa noite, que você estava conduzindo um trabalho de energia, e aí você perguntava quem queria ser cobaia, eu falava, eu quero ser, e aí tinha um subgrupo que jogava energia em mim, e eu saía do corpo e subia num prédio e ficava olhando o trabalho de energia lá embaixo. Quer dizer que você influenciou no sorteio. Eu não acordei hoje de manhã, eu falei, meu Pedro, eu tive um sonho que eu volitava, eu subia num prédio, nossa, foi tão bom. Pois é, gente, parabéns para vocês estão ótimos. Com vocês é fácil fazer. Até eu. Não, mas você vê que foi hoje, eles trabalharam comigo, não foi só eu aqui não. Me mexeram em tudo, foi por isso que eu vi a coisa de fora. Agora, nunca tinha pensado nessa pulsação do campo. Impressionante, grande. Eles deviam estar trabalhando fora aí com alguma coisa. Foi, eu vi direitinho a coisa, partindo daqui. Coisa. Não, de madrugada que eu volitei hoje não, aqui não. Muito bem, viu? Vamos em frente, tá? Agora, quem não sentir essas energias, deixa para o
Você lembrou da Comunex de onde você veio? Aquela evoluída? É mais ou menos isso aí. Questão do bloqueio. Não que eu tentei pensar alguma coisa ruim, mas não tinha como, né? Uma coisa de serenidade e... Porque eu geralmente tenho euforia, mas é emocional, né? Então essa aqui ela é tranquila. No início, assim, veio tipo um terremoto, uma sensação... Mexeu muito, né? Limpou, passa, limpa. Daí eu senti o que elas falaram de ir organizando, assim, como se fosse tudo colocando as células no lugar, né? E bastante tranquilidade, assim. E depois, no final, se continuasse, eu acho que dava até para sair do corpo. Essa técnica não tem, né? Mas eu acho que seria de sair do corpo, né? Eu senti assim que se continuasse, daria... Estava bem já... Predispõe. Fora, né? Agora, o processo é da pessoa se sentir bem dentro de si, né? Com a situação. Que é para ela ter, assim, um ensaio, um prelibar, uma degustação do que é a Comunex extrafísica, né? A mega euforização boa, de alto nível, é isso. Valdo, você conhece uma Comunex chamada Amelia? Ou você já ouviu falar alguma coisa? A Amelia eu já vi, que parece uma pessoa que até escreve, eu escrevia, que tinha uma participação do negócio, que o nome era esse. Mas tem essa Comunex, né? Não é bem assim, mas é uma pessoa. Uma pessoa? Pessoa que mas eu vi. Assim de Comunex você Comunex conhece? Não. É a pessoa que eu conheço, porque é o contrário da Amélia, a mulher de verdade. É uma Amelia, tem até o nome do cara e tal. Tem Amélia, né? Esse que eu conheço, mas não é local, é pessoa. É a única coisa que eu conheço. Mas e você? Paulo, da hora que eu sentei, eu não senti taquicardia, assim, não estava tenso, nervoso. Mas eu senti o coração, ele começou a bater e parecia, não era uma palpitação desconfortável, mas começou a... Isso é bom para você saber o que você faz com seus pacientes. Não, começou a mexer tudo, assim, sabe? Começou aquela, era uma batida que saculejava, sabe? Parece que o holossoma todo aqui. E a hora que eu estava sentado aqui, antes de iniciar, a minha mão começou a esfriar, ficar super gelada, e depois esquentou. E do final do primeiro experimento até agora, eu senti muito calor, assim, muito quente, o tempo todo. E uma ideia, assim, de compreensão, de entendimento, umas coisas que a gente tinha conversado essa semana aí, de compreensão maior da situação, sabe? Uma expandida, assim. Então tá bom. Isso aqui é bom, né? Entre os mortos e feridos, todos se salvam. Mas agora, Alexandre. Quando eu sentei ali, eu estava com um pouco de taquicardia. Diria um pouco, não, bastante. E foi... Agora talvez eu esteja com um pouco. E foi acalmando, fui ficando mais tranquilo. Acho que entrando no holopensene aqui, eu senti uma limpeza mesmo dos amparadores. E aí, a hora que eu sentei aqui, começou a me dar um sentimento de tranquilidade, de serenidade. Eu comecei a me sentir bem em casa, assim, ficar muito à vontade. E teve uma hora que eu senti uma carga de energia mesmo, como se estivesse enchendo o tanque, assim. Parecia que estava até denso, assim, me jogando um pouco. Teve uma hora aqui que estava na base de ectoplasmia aí conosco, bem claro, bem evidente. Tipo, enchendo o tanque mesmo. Estava uma coisa palpável. O negócio estava aqui na minha frente, estava palpável tudo. Pois mas no rosto, assim, senti o troço todo saindo. Então, como se tivesse uma coisa densa, nuvem densa de você pegar. Floco de algodão, daqueles algodão doce, grandão, sabe como é que é? Forte, denso. Bem isso. E a sensação, o processo pensênico, né? Quando eu estava sentado ali, muitas ideias e tal, quando eu cheguei aqui, como se fosse sumindo, e de repente eu fiquei bem atento ao processo energético e aquele turbilhão de pensamentos, normalmente eu penso muita coisa, deu uma clareada. Acho que faz parte do processo de limpeza mesmo e de carga. Agora, a ectoplasmia também é porque pegou o Luiz. Saiu de você também muita coisa. Você tem
tem que observar o que você sentiu disso, para você caracterizar mais as suas reações. É uma saída. Bem claro. Agora, o ambiente é bom, né? De modo geral, você se sente bem, não sente? Isso é que é euforia, porque senão não teria euforização. Até agora eu estou sentindo assim, super quente, assim, tudo. Aí é por causa das energias que estão mexendo com você. Que a tendência não é ficar com calor e nem com frio demais. É ficar no normal. Mas agora mantém é porque se mexerem em você. Alguma coisa eles fizeram aí para te ajudar. Quando esquenta. Isso tem sua razão. A mesma coisa, se esfria demais. Quase sempre que acontece mais é esquentar. Aumenta a temperatura e não diminui. Isso aqui é o mais comum. Não, é sempre a ectoplasmia no caso, mas agora a ectoplasmia, ela caracteriza por abaixamento de temperatura, rebaixa a temperatura. Entende como é que é? Agora, no caso aí, é a hora que mexe com a pessoa, aí vem o processo, esquenta. Quando se faz qualquer coisa numa pessoa, a tendência, enquanto ela está mexendo na ação, ela está ativa a um processo de aumento de temperatura. A sensação é de aumento de temperatura. Sensação térmica, que é o que aconteceu com ele. Então, eles mexeram nele. Por isso que sentiu o calor, assim, muito tempo. Agora, já deve ter conversado com você a hora que você sentou aí. Que isso demora. Começou esfriando as mãos primeiro aqui. E durante aqui também senti muita coceira no nariz. E ali começou a levantar, da metade do experimento anterior para o final, começou a aumentar a temperatura, calor, e aqui eu senti mais o calor. E começou aquela batedeira, aquele negócio por dentro, assim. O calor não tem razão de ser. Você está com jaleco, eu estou com blusa aqui, eu não estou sentindo. E o olho, foi um relato parecido que a Rosa deu aqui. Aqui está a 20 graus, ou não? Está a 20 graus aqui, não tem motivo. Marcos, parecia que estava mexendo. Assim. Isso aí, por causa da ectoplasmia. Eles mexeram com você. Professor Valdo, aproveitar que você falou de Comunex, nem todos nós viemos da mesma Comunex, né? Não, mas as Comunex que prepararam vocês, todos aqui que são intermissivistas, tiveram Comunex de tranquilidade. Então é isso que a pessoa ela pode sentir aqui, aquilo que ela sentia lá. Ela tem um rehearsal, ela tem um ensaio daquilo, uma amostra grátis reduzida, efêmera do assunto. Entende? Mas isso é possível. Entende? É tanto que, às vezes, fazendo isso, dá vontade de você seguir, você não dá vontade de parar. E eles é que dão uma hora, e entra na história, porque senão eu ia seguindo. Eu vou ficando. Entendeu? Mas não é o ideal. Por causa do processo de serviço, não é bom, né? Sabe? Defasa. A ideia que vem para mim é como se fosse um diapasão, assim, alguma coisa para afinar os pensenes e entrar numa sintonia específica. Não, assim. e equilibra, porque se há bloqueio, eles tiram. Tirando o bloqueio, eles ampliam o processo do... não é só o equilíbrio, mas a harmonização. Você está entendendo? Como se fosse uma metabólica, orgânica. Você está entendendo? Sistêmica. É uma harmonização sistemática, sistêmica do processo em cima. Então, é um problema de holossoma. Eles fazem isso. Porque a minha condição aqui é desencadear o processo e manter. O mais é eles que se mexem. O problema é deles. Você está entendendo? Agora, eu sintonizo você. Daí irradia os troços todos. Então, o campo cria. Do jeito que eu estava sentindo aí com elas aí antes, o negócio da pulsação. Agora eu vi como se fosse o tertuliário inteiro, como se fosse um coração de cisto e diástole. Eu estava escrevendo hoje de manhã sobre o processo contínuo da evolução, eu estava comparando com o processo contínuo do coração, da sístole e diástole. Cisto e diástole, porque é o processo da evolução. Agora você veja, a energia aqui, ela é intermitente a maior parte do tempo. Essa intermitência mostra esse problema. É interessante isso, né? É intermitência séria. Você não pode, assim, você tem que vai um pouquinho, né? Vai. Raramente eles vão trabalhar com energia contínua.
Quando eles fazem isso é porque estão acudindo alguma coisa de emergência. De emergência. Mas o normal não, a coisa vai. Há um equilíbrio nisso, nessa questão de ser intermitente. Isso mantém o equilíbrio. Muito embora, você sabe, se fosse contínuo, é muito mais equilibrado. Não muda, igual o outro vai. Não, mas isso é mais de acordo com o processo humano. Nossos corpos, essa coisa toda. A própria cista de ácido. Pois é, eu comecei a sentir respiração, isso, inspiração, expiração. Mesma coisa. Parece que a linha... Agora, hoje eu vi aqui como se fosse um coraçãozão grande, aquela bolsa aqui. Estava suspendia, de energia. Eu vi energia. Claro. Eu nunca tinha sentido assim, começar do coração. Nunca tinha pensado nisso assim. Começar do coração e, sabe? Pois mas o problema é esse. É isso aí aqui, ó. O campo dá essa impressão mesmo. É interessante. Entre os mortos e feridos, então, todos se salvaram mais uma vez, não é isso? Mas então alguma coisa pode falar. Sobre essa Comunex da tranquilidade, como é que é isso? O caso todo é o seguinte, todo mundo que fez o curso intermissivo passou por alguma Comunex de uma certa tranquilidade mais avançada, porque os cursos são feitos, na maioria deles, nesses locais. Só quando tem que fazer uma visita a processo de baratosfera, etc., que muda. Mas, geralmente, são campi, sabe como é que é? Campi, que tem uma harmonia, um equilíbrio muito grande, muito diferente da vida humana. Agora, a hora que a gente instala um campo desse, a pessoa pode sentir aquilo que ela sentia na intermissão. Muitos de nós só sentimos essa condição de equilíbrio e harmonia pela primeira vez antes de ressomar nessa vida. Porque a gente não tinha alcançado essas Comunex mais elevadas. Entende? Agora, a gente já tem uma ideia disso. Então, por exemplo, instalando um campo desse, a pessoa pode voltar a sentir aquilo que teve como se fosse uma amostra, um ensaio, entendendo? Uma degustação do processo. É isso aí. Professor, isso pode gerar na consciência ressomada um banzo, uma saudade dessa sensação da Comunex? Não, eu acho o seguinte, a pessoa, de qualquer maneira, ela vai pensar um pouco. Mas a coisa mais séria, quando passa por aqui, e ela sente, tem essa impressão, essa sensação, essa vivência, é de procurar manter isso. Isso não é negativo. A euforia, no caso, não vai dar uma coisa negativa, ela dá o positivo. Agora, a pessoa dentro desse positivo, ela vai procurar manter as bases desse processo, para ver se isso continua. Dá força para ela continuar. Eu, por exemplo, eu sinto isso por mim mesmo, eu não tenho problema com isso há muito tempo, há muitas décadas, de nada. Mas, por exemplo, eu não quero usufruir nada disso. Tem uma expressão que eu uso há muitos anos para muita coisa, não é só para isso, mas para muita coisa é o seguinte, eu não quero nada que seja temporário ou efêmero. Se vai me arranjar uma coisa, eu quero uma coisa mais definitiva. Eu sei que o definitivo, eterno, isso aí não tem. Mas eu não quero uma coisa que seja para 5 minutos. Você está entendendo o que é? Eu quero uma coisa que seja para o resto da vida, por exemplo. Então, como não tem, eu não quero nada disso. Agora, extrafisicamente, eu penso que eu sou assim, devido aos meus processos de retrocognição e as coisas que eu sei, as coisas que eu lembrei, os problemas que eu tive de experiência nesse assunto. Então,
não adianta ficar pela coisa pela metade. É você chegar e cheirar a ambrosia, mas não comeu. Isso não resolve. Para mim, não. Você tem que entrar na ambrosia e nadar de braçada na ambrosia até. Você está entendendo como é que é? Então, isso sempre foi assim. Eu sempre pensei isso. Não, se não é para ficar muito tempo, não me dê. Nada de apenas pontinha, aparência, aperitivinho. Sabe como é que é? Vamos ao pasto final. Quer dizer, um negócio grande. Nada de antepasto. Você está entendendo como é que é? Se vamos pastar, que seja um capim bom, uma grama boa. Nada de grama magra. Professor Baldo, eu senti as duas vezes mini descoincidência e aceleração intensa das energias, banhos energéticos e também desassim muito clara. Um estado de tranquilidade, de bem-estar muito bom. Tá bom, mas parabéns. Mas você já é uma pessoa... você já é assim. Eu te conheço. Mas sabe que como a crise não tem crise. Tá? Como teletertuliana, eu também tenho experiência. Quando eu estou vendo pela internet também. Você tem que firmar isso aí para você fazer a mega euforização quando você bem entender, na hora que precisa. Não só para você, mas também para outros. Né? Porque você melhora o ambiente. A mega euforização. Você pensou se nós formos num lugar e 5 começar a entrar na mega euforização por si a situação? Como é que melhora esse óleo pensando? Só para confirmar, quando você disse que viu de fora, que você descoincidiu e saiu do corpo. Foi isso? Rapidinho, eu vi as coisas todas, e vi as coisas assim, e vi aquela... Tinha um hausto, sabe, do negócio, como se fosse um batimento mesmo. Um hausto de muita energia. Agora, olha, parecia o próprio tertuliário, era um coração grande. Entende como é que é? A situação... Professor. Uma energia. Agora, a partir daqui... Professor, tem uma determinada situação, eu acredito que para cada pessoa seja diferente, que desencadeia, no caso, essa mega euforização. Mas uma boa parte da euforia que as pessoas sentem é uma euforia de base instintual. Ela é mais emotiva. Essa euforia que nós falamos não é bem assim. Podia até mudar esse nome, você está entendendo? Que é uma euforia... mas ela é assentada, ela é tranquila, ela é equilibrada. Há uma harmonia dentro do processo mais amplo. E outra coisa, te dá uma seriedade danada dentro de você. Já a euforia normal, não, ela te dá uma alegria de bobo alegre. Essa outra não, te dá uma alegria mais assentada. Tudo aquilo, construtiva, no caso. Há um comedimento natural, de acordo com o cosmos. Parece que você entrou no fluxo do cosmos. Então, e que todos fazem parte, não é isso? Pois é. Não, é como eu falo, por exemplo, uma das coisas que o povo às vezes fala, para mostrar o que sente, dá vontade de você sair pelo mundo beijando popô de criança. É o máximo que pode fazer. Você está entendendo? Então, isso aí, na questão da mega euforização, ainda é um excesso. O problema é que você tem a mega euforia muito forte e não tem excesso. Aquilo tem um equilíbrio. Mas você pode pensar e dividir com outras pessoas? Pode, você vai pensando, aquilo comunica tudo que você pensar. E é inevitável, se aquilo demora muito, você acaba pensando nos outros. Ninguém fica só consigo. Sempre tem o povo que você gosta, as coisas que você pensa. Professor. Então, sempre se comunica também para outros, entende como é que é? Há uma comunicação, um contágio positivo, sadio, equilibrado. Sempre tem. Isso ajuda, no caso? Sempre ajuda. Então, os nossos comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje. Foram 124 assinaturas do livro de presença, 16 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 47 votos presenciais e 9 votos online.
Os recados de hoje nós temos a AMI, 40 Manobras Energética, Alexandre Baltazar e Luiz Bonassi, Festival de Inverno, Maria Isabel, Governância Conscienciocêntrica, Alexandre, Ciclograma, Djalma com Sincobaia. Mas antes nós vamos falar do Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar o programa Amigos da Enciclopédia. Hoje nós estamos aqui com a tertúlia cheia, né? Tem muita gente que não conhece o programa. Hoje é o programa de suporte, né? A Enciclopédia da Conscienciologia, suporte financeiro, material, através das inscrições no programa. Essas inscrições custam R$ 720. A pessoa pode pagar em até 12 vezes. Tá? A gente aceita os cartões Visa, Amex e Mastercard aqui na recepção do CAEC, ou os cartões Visa e Amex no site www.enciclopediadaconscienciologia.org. A grande vantagem da pessoa participar do programa Amigos, além dela estar dando suporte, né, dentro do Holopensene da Enciclopédia da Conscienciologia, é ela poder pesquisar em casa através do Holoserver. O Holoserver é um site de pesquisas próprio da enciclopédia. Sendo amigo da enciclopédia, a pessoa vai ter duas ferramentas, que é a bibliomática e a holoteca. Tá? Na bibliomática, ela digita uma palavra e dá um comando de find, e esse sistema ele procura essa palavra em 18 obras da Conscienciologia, as principais obras. Tá? Então, a Enciclopédia da Conscienciologia, os 1000 verbetes, o Reurbanizatus, o Pacíficos, e funciona ao modo de uma orientação. Você pega o seu tema de pesquisa, digita a palavra, e ele vai te dar a página, o parágrafo, o capítulo do livro e o nome do livro. Tá? Então você faz isso de casa pela internet. É uma grande vantagem para você otimizar a sua pesquisa. Então a gente está contando com a participação de todos. Nós vamos fazer um sorteio grande no dia 1º de agosto. Vão ser sorteados 10 cursos avançados, cursos de campo, para quem for amigo da enciclopédia. Então, podem fazer inscrição, estão abertas aí nesses meses de maio, junho e julho. São meses importantes para nós, em função aí do grande número de inscrições que expiram esse ano. Tá certo? Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de lembrar a todos que esse final de semana, sábado e domingo, ocorre o 2º módulo do curso 40 Manobras Energéticas. Embora seja o 2º módulo, o curso continua aberto, sem nenhum pré-requisito. Existe um pré-requisito, gente. O pré-requisito é a pessoa querer passar um fim de semana trabalhando as suas energias, com foco em refinar as suas percepções energéticas e também a aplicação das manobras propriamente dito. Esse final de semana nós vamos estar, entre outras manobras, nós vamos estar treinando a aplicação do arco voltaico e da energização A3. Lembrando o horário, ele começa às 8h30 no auditório aqui da Holoteca, certo? E para quem quiser fazer a inscrição, é só dar um pulinho ali na recepção do CAEC. Obrigada e até lá. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Nós gostaríamos de convidá-los para o primeiro Festival de Inverno da Cognópolis. Será um evento cultural de dança, música, gastronomia. Alguns dos nossos colegas cognopolitas irão apresentar, né, tocar violão, violino. Tem uma série de surpresas que estamos organizando. Os recursos do festival serão inteiramente revertidos para a construção, né, para a finalização da trilha ecológica da Cognópolis. A trilha ecológica faz parte de um projeto maior de integração da Cognópolis. Nós temos fotos dos pássaros, borboletas e recantos da trilha da Cognópolis no site www.discernimentum.org/ambiental. Todos podem acessar, participar, deixar o seu depoimento no site. Nós estamos agora fazendo a limpeza da trilha, né? Em breve não precisaremos mais ir até a Paraná para caminhar, então é uma trilha de passeio e de caminhada também. Ela vai ter mais ou menos 2 metros de largura e a gente está na fase de limpeza, né? Ainda não está aberta para visitação, porque ainda tem alguns perigos, né? Como abelhas, pedras, galhos, então a gente está fazendo a limpeza. E como o Alexandre falou, todo ano o Festival de Inverno vai arrecadar fundos para algum projeto de bem comum a todos, né? Visando a nossa integração maior
e também gerando benefício para todo mundo, porque a trilha ela vai ter mais do que 2 quilômetros, aí depois o Roberto vai falar amanhã ou depois, já tem o mapa da trilha, pelo que eles falaram, mais de 60% é embaixo da sombra, então vai caminhar, né, uma pista de caminhada, de exercício, adequada para todos nós aqui da Cognópolis. E o pessoal vai estar vendendo ingresso aí fora para o dia 26. Né? O pessoal que está com os tickets aí. Ok, gente? Então a gente conta com todo mundo, inclusive é uma época de pré-férias, então dá para convidar o pessoal, as famílias também, queiram visitar a Cognópolis nesse período, aproveitem e ficam para o festival também. Boa tarde a todos. A Unicim e a Comissão da Governança Conscienciocêntrica convida a todos os voluntários da CCCI para a apresentação do grupo de trabalho GT Governança. Esta etapa de trabalho é muito importante e completa o ciclo da tríade voluntariado, gestão, governança. Na sequência do processo, os próximos passos serão definidos no formato de deliberação pública, e sendo assim, por ocasião desse encontro, sua participação com certeza fará diferença. Será o encontro amanhã, no domingo, dia 13 de junho, das 15 às 17h30, no Auditório do Discernimento. Contamos com você. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Estou aqui para divulgar o curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal. É uma realização da Sinvex, o CAEC e a Apex. E ele é baseado no verbete 5 ciclos. Então, nesse curso, o aluno vai poder experienciar campos bioenergéticos de TENEPs, epicentrismo consciencial e dispersidade, e após preencher planilhas para se situar nessa condição. Quer dizer, como que ele está e qual tipo de planejamento que ele precisa ainda nessa vida para alcançar esses patamares de desenvolvimento parapsíquico. Então é um curso inédito, envolvendo uma equipe, né, temos 4 epicons atuando, professores, vamos ter também análise, estudo de caso porexológico. Então, para maiores informações, aqui na recepção do CAEC, o telefone é 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde. No Dia dos Namorados, a Conscius realizará um sorteio especial. O tertuliano ou teletertuliano sorteado terá direito a 2 inscrições gratuitas para o curso Consciencobaia do Conscienciograma, que será realizado nos dias 2, 3 e 4 de julho no CAEC. Para concorrer, no dia 12 de junho, sábado, os tertulianos preencherão com o nome e telefone a lista de interessados que estará na entrada junto ao livro de presença da tertúlia. Aos teletertulianos interessados enviarão e-mail através do link de perguntas da tertúlia, preenchendo Consciencobaia no assunto e nome e telefone na mensagem. No dia 12, gente. O sorteio ocorrerá no final da tertúlia do próprio dia 12. Participem. Bom, pessoal, aproveitando então, para quem não conhece o Consciencobaia, no próximo domingo nós vamos ter um debate aqui no CAEC sobre o que é ser a Consciencobaia do Conscienciograma, né? O tema é Consciencobaia, ser ou não ser, eis a questão. Então a gente sabe que o pessoal evita ser Consciencobaia, mas a gente sabe também que sem a Consciencobaia a gente não vai chegar no desenvolvimento de tudo isso que a gente quer chegar, de desperticidade, domínio de autoparapsiquismo. A gente tem que trabalhar a autoexposição para ter mais autoconfiança na exposição nossa perante amparadores e consciência e consciexes. A gente vai estar debatendo, não é palestra, a gente vai formular perguntas, a equipe da Conscius vai estar lá. Então nós temos várias pessoas, a Alzira já foi Consciencobaia mais de 10 vezes, a professora Alzira. O professor Djalma aqui também do lado, já passou pela Consciencobaia mais de 12 vezes. Então o pessoal tem experiência e a gente vê que a Consciencobaia é um mega autodesassédio. A gente fica mais autoconfiante, a gente acaba se conhecendo mais e a gente aprende a utilizar o Conscienciograma como manual de autopesquisa para a gente solucionar nossos problemas intraconscienciais.
presenciais. Então, quem quiser participar, no próximo domingo, das 15 às 17 horas, e nós vamos estar sorteando um dicionário analógico novo, recém-lançado, tá certo? Para os debatedores que comparecerem ao evento no domingo. Então, obrigada e até lá. O verbete para amanhã é fixação com 28 votos. Boa tarde a todos e até amanhã.